Fruto do esforço conjunto do Comitê de Segurança e Saúde Ocupacional e Meio Ambiente da FENOP e o Comitê de Ógmos, a primeira Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário mobilizou um bom número de profissionais para conjugar engrenagens geograficamente distantes, mas ideologicamente harmonizadas. O propósito: conectar o universo de trabalhadores em atuação em todos os ógmos em torno de um tema central: segurança e saúde no trabalho portuário. Na prática, uma grande roda de conversas envolvendo ógmos dos portos mais distantes, todos conectados em uma grande rede de compartilhamento de conhecimentos. O trabalho técnico de alto nível, o empenho e a boa vontade de todos produziram excelentes resultados. Com as apresentações dos mentores dos temas em cada ógmo participante, o que se viu foi um verdadeiro desfile de conteúdo da mais alta qualidade. Uma semana estratégica para a família portuária. Essa talvez seja uma boa definição da primeira Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, e certamente não encontraríamos objeções a ela. O material produzido foi registrado com um alto padrão de qualidade, passando a constituir um rico acervo. Um acervo que ficará disponível para todos os que desejarem retornar a ele no futuro, seja para um consumo próprio ou para socializar importantes informações. Essas atividades engrandecem fortemente os trabalhadores que realizam as operações portuárias. São prioritárias para a segurança e saúde do trabalho e também para o meio ambiente, já que a programação coordenada pela FENOP procurou abordar todos os temas, levando conhecimento aos participantes. E agora nos preparamos para a segunda Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, trazendo temas ainda mais abrangentes como drogas e álcool, assédio, tabagismo, infecções sexualmente transmissíveis, rotina de funções operacionais, trabalho em alturas em embarcações e muito mais. Parece claro para todos nós. Nasce uma tradição. O dia a dia do trabalho portuário é essencialmente enfrentar desafios, e o maior desafio da FENOP é garantir ao trabalhador portuário um ambiente de trabalho seguro, saudável. Afinal, a carga mais importante nas operações portuárias é a vida do trabalhador. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos para a segunda Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. Entramos no ar mais uma vez. Hoje é segundo dia. Certamente teremos uma semana com muito trabalho, com muita troca de experiências. Eu falo aqui da sede da FENOP em Brasília. Nossas atividades iniciaram ontem lá no Porto de Recife, com a solenidade de abertura da nossa semana, e nós vamos até sexta-feira, dia 27, com encerramento no Porto de Itaqui. De hoje, as nossas transmissões serão feitas lá a partir do Porto de Paranaguá, litoral paranaense. Bem, durante essa semana, muitas atividades serão conduzidas em diversos ógmos que estão espalhados aí por nosso país. São alguns parceiros na realização deste evento, sempre com a transmissão ao vivo aqui pelo canal da FENOP no YouTube. Os temas são variados e eu tenho certeza vão ajudar a todos aqueles que são trabalhadores portuários, aqueles que têm interesse no tema da segurança, no tema da saúde e temas conexos a esse. Bem, todos os dias nós temos uma programação específica que está disponível aí nas redes sociais dos nossos parceiros na realização deste evento e também nas redes sociais da FENOP. Então eu quero encorajar você para que confira a nossa programação em fenop.org.br e nas mídias sociais aí dos nossos parceiros e também da FENOP. Lembrando que o nosso evento é uma realização do Comitê Técnico Permanente de Segurança, Saúde no Trabalho e nas Operações Portuárias da FENOP. Tem o apoio institucional do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de Pernambuco, SINDOP, e também o apoio institucional dos Operadores Portuários do Maranhão, o SINDOMAR.
todas as palestras, né, durante esta semana, todas as palestras elas serão realizadas de forma híbrida. Nós teremos uma participação ao vivo e também uma participação remota aqui pelo canal no YouTube. Para acessar é fácil, você aí é só acessar o YouTube e escrever aí FENOP, o canal da FENOP será certamente o primeiro que vai aparecer. Aí você aproveita, já se inscreve no canal da FENOP, ativa o sininho ali para você estar sempre atualizado de todas as novidades que a FENOP prepara sempre com muito carinho, especialmente para você. Se você não é inscrito, não deixe de fazer isso. Tem aqui um breve histórico da FENOP, nós já vamos a Paranaguá com a transmissão do podcast de hoje. Olha, a FENOP, a Federação Nacional das Operações Portuárias, foi fundada em 1º de agosto de 1994 e tem a finalidade de coordenar, de defender, de representar as atividades econômicas, também os interesses das pessoas jurídicas que atuam nas atividades ou nas modalidades aqui das operações portuárias, como sindicatos, e também envolvendo aí a colaboração com a organização de empresas que se relacionam com as atividades econômicas representadas e ainda também em cooperação com os órgãos. O propósito é sempre buscar aqui a uniformização de procedimentos em temas que são estratégicos de interesse da categoria econômica representada. Então, é com base nessas responsabilidades, com base nesses objetivos, que a FENOP realiza a 2ª Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. É com base nisso tudo aqui. Eu queria chamar agora as palavras do nosso presidente, o presidente Sérgio Aquino. Ele tem uma mensagem que preparou especialmente para você, então quero chamar a tua atenção. Vamos acompanhar? Olá pessoal, é muito bom ter vocês aqui em mais essa programação da FENOP na 2ª Senastip 2023. O tema desse ano é Trabalho Seguro e Suas Responsabilidades. Várias atividades essa semana. Aproveite as atividades e as programações de hoje. Você vai receber muitas informações que serão muito importantes para o seu trabalho e para a sua vida profissional e familiar. Ok, depois das palavras do presidente Sérgio Aquino, nós vamos então a Paranaguá, litoral paranaense, de onde nós teremos a oportunidade agora de acompanhar a transmissão da nossa live. O tema central, o Programa de Prevenção e Tratamento ao Uso de Drogas. É o panorama do Porto de Paranaguá. Quem está no comando ali é a Carla Alves, que vai estar conduzindo essa equipe agora, que estará debatendo em torno desse tema. Um tema da maior importância, da maior relevância, o uso de drogas, né? O uso das drogas, drogas lícitas, drogas ilícitas. Importantes perguntas serão respondidas nesta manhã, eu tenho certeza. Então fique atento aí para que você possa aproveitar o máximo possível desse debate a partir do Porto de Paranaguá. Carla, é com você, estamos aqui numa enorme expectativa de ouvi-la. Bom dia a todos que nos assistem. Então, estamos aqui de Paranaguá, litoral do Paraná, representando o OGMO de Paranaguá. Nessa mesa, nós temos aqui o nosso médico coordenador do PCMSO, Dr. Rodrigo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. E a nossa psicóloga, doutora Silvia, também está nesse trabalho conosco. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos assistem. Então, nosso assunto hoje é nosso programa de prevenção e tratamento ao uso de álcool e outras drogas. Vamos falar um pouquinho desse programa, como funciona. E, ao final, vamos bater um papo aqui para falar um pouquinho sobre como é a abordagem do tratamento para dependentes, né, e usuários. E, de uma forma geral, que, obviamente, ela engloba como é a nossa abordagem aqui, mas ela serve para todas as pessoas. Então, o nosso objetivo é esse, falar um pouquinho do programa e um pouquinho de como que é o tratamento e essa abordagem para que seja útil a todas as pessoas que nos assistem. Então, vou passar aqui, eu tenho alguns dados, alguns slides aqui e para apoiar, para vocês darem uma olhada. Então, o primeiro, quando eu comecei a montar os assuntos, né, eu pensei, mas o que é a droga? Então, nós temos aí alguns conceitos, existe um conceito, né, uma definição, e eu, como leiga e como muitas pessoas, a gente tem aquela definição que é uma substância que a gente utiliza e que altera o nosso humor. Então, essa é uma definição básica.
leiga. Então, a OMS, ela define como qualquer substância não produzida pelo organismo que pode atuar sobre o sistema nervoso central, provocando alterações do seu funcionamento. Então, é muito mais do que só o humor, né? O Dr. Rodrigo está aqui conosco também para falar um pouquinho. As drogas, há diversos tipos de drogas, são divididas em 3 classes. O doutor vai explicar um pouquinho para nós, né, doutor, como que elas são subdivididas e como elas atuam sobre o nosso organismo. Isso. Então, a droga é qualquer substância sintética ou natural que altere o funcionamento do nosso organismo, tá? Elas podem ser classificadas em drogas lícitas ou drogas ilícitas. As drogas lícitas mais comuns que a gente tem presente é o álcool, por exemplo, e a nicotina, que está presente no cigarro. As drogas ilícitas, as mais comuns são a cocaína, o crack e as drogas sintéticas. Tanto as drogas lícitas quanto as drogas ilícitas, elas podem ser classificadas em 3 classes, tá? As depressoras, ou seja, elas diminuem a atividade cerebral, que, por exemplo, o álcool e os opioides. As estimuladoras, que elas aumentam a atividade cerebral, aceleram a atividade cerebral, cocaína e crack, por exemplo. E as perturbadoras, que elas causam alucinações, como, por exemplo, a gente classifica as drogas sintéticas, o LSD. Por esse motivo que o nosso programa ele destaca ali, né, uso de álcool e outras drogas, porque o álcool ele é uma droga lícita e pode causar dependência. Obviamente todo mundo conhece, infelizmente conhecemos alguém, né, dependente de álcool. Então, ela é um tipo de droga também. E a nicotina também, nós não consideramos a maioria das pessoas que fumam, por exemplo, como usuárias, né, dependentes, mas infelizmente é tratado dessa forma, né? Porque a nicotina é uma droga que tem essa classificação. E por que esse assunto ele está em pauta no trabalho hoje? Porque, de acordo com a agência da ONU, a UNODC, ela publica relatórios. Esses relatórios estão disponíveis para o público. E esse dado de 2018, ele apontou que entre 2000 e 2015, em 5 anos, teve um aumento de 60% no número de mortes causadas diretamente pelo uso de drogas. Então, o uso de drogas é uma preocupação mundial e de saúde pública. Não só saúde pública, como toda a questão socioeconômica e social que está envolvida, que nós vamos falar isso também com a doutora Silvia. Então, tudo isso é motivo de preocupação e hoje se estuda muito sobre o assunto e a gente traz isso para o ambiente de trabalho porque é importante para gestão de risco, tá? Então, na história, eu até trouxe um cronograma aí para a gente, rápido, para a gente falar um pouquinho desse contexto. Então, lá atrás, no século XIX, eu estava até comentando aqui que a gente vê nos filmes, né? Não tinha anestesia, como tem hoje. Então, fazia a cirurgia ali com o apoio de alguns tipos de drogas, né? Era muito comum a morfina e o ópio naquela época, né? Séculos atrás. E também o álcool. Eu já vi situações, não tem o ópio, não tem a morfina, bebe uma bebida alcoólica, fica, né, num estado suficiente, e aí você conseguiria fazer naquela época, claro, de maneira precária, né, dar algum tipo de anestesia para o corpo para poder fazer uma intervenção cirúrgica, por exemplo, né, doutor? Isso mesmo. Quando a gente falou lá atrás que o álcool é uma droga depressora, o mecanismo de ação é justamente esse. Ele deprime, ele diminui a nossa atividade cerebral, isso faz com que a nossa sensibilidade também se reduz e automaticamente a pessoa, até por já estar sedada, ela não tinha o estímulo da dor, né? Ou minimizava muito ele. Então, esse era o tipo de ação esperado. Minimiza. Obviamente, a droga, o álcool, o álcool e a nicotina, né? O fumo é a droga mais aceita e as pessoas, a gente trata muito, às vezes, como brincadeira ou como algo, mas é grave, principalmente entre adolescentes. Então, hoje, eu estava lendo alguns estudos, né, quando eu estava estudando sobre esse podcast, que a maior parte do início das pessoas, a experimentação é na adolescência e muitas vezes na pré-adolescência.
Então, a maior parte das pessoas que experimentam estão entre 13 e 14 anos. Então, é muito cedo. E no Brasil, isso não é diferente, é no mundo inteiro. Então, foi lá no século XIX que começaram a se observar, né, que o uso dessas substâncias podiam causar algum tipo de dependência, algum grau de dependência. Então, somente lá em 1912 é que houve a primeira convenção internacional, quer dizer, que houve a Convenção Internacional do Ópio, que foi o primeiro tratado internacional de controle de drogas. Então, desse tratado em diante, os países começaram a legislar sobre esse assunto. E o Brasil foi nessa mesma época, já vou comentar um pouquinho, também, né, abordou esse assunto de drogas, gestão de drogas, na nossa legislação. E no final do século XX, praticamente todo mundo já tinha algum tipo de legislação, alguma lei. Que no Brasil foi em 80, que no Código Penal, de 1890, então o Código Penal criminalizava completamente o uso, não tratava o dependente químico como doente, como é hoje, né, como uma doença. E, inclusive, tem até CID, né, doutor? É uma doença... Sim. E uma coisa muito importante dentro daquilo que você falou, principalmente do álcool e da nicotina, é que eles servem como porta de entrada para as outras drogas, né? Então, a pessoa começa, justamente por ser uma droga lícita, que de fácil acesso, vai se tornando dependente, vai aumentando a sua hipersensibilidade a esse tipo de substância. E isso automaticamente, quando a pessoa tem uma fragilidade, seja ela biológica ou até mesmo social, faz com que a pessoa depois evolua para outros tipos de substâncias. Então, há um fator genético que a pessoa tem uma fragilidade também genética muitas vezes, e o fator social contribui muito para isso. A gente vai falar até um pouquinho, a doutora Silvia vai comentar, mas a organização de vida, seja ela no trabalho, na própria sociedade, influencia muito para que a pessoa tenha ou não a entrada nesse mundo das drogas. Então, lá em 1921 houve um decreto inspirado na Convenção de Haia, que foi essa Convenção Internacional do Ópio, e desde então vem se legislando, né? Em 38 houve a Lei da Fiscalização de Entorpecentes, começaram a chamar de entorpecente, né, todo tipo de droga. Era principalmente legislava sobre morfina, heroína e cocaína. E até que chegamos no modelo atual, que é o que está em vigor, que é a 11.343 de 2006, que é o nosso Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o SISNAD. Mais recentemente houve um decreto que regulamentou alguns dispositivos ali dessa lei. Então é o decreto 9761 de 2019. E esse decreto ele veio para regulamentar algumas situações, inclusive veio para regulamentar o para que haja um incentivo maior no apoio às comunidades terapêuticas, tá? Para poder tratar mais pessoas e trazer um problema, abordar o problema pelo lado humano e tentar recuperar mais pessoas e não levá-las à droga. Obviamente, há outros programas que correm aí pelo Brasil. Aqui na nossa cidade, próximo aqui, a gente conhece, eu tenho um programa que é para adolescentes e crianças, que é o ProERD, que é uma parceria da escola com a Polícia Militar. Então, esse é um programa voltado para os jovens, de prevenção. Mas depois que a pessoa vira dependente, infelizmente a pessoa fica doente e ela precisa, né, receber tratamento. Então hoje esse decreto editado em que está em vigor desde 2019, o foco dele, além de outros assuntos, ele também fala sobre isso. E há um debate aí no STF acerca da constitucionalidade de um dispositivo do Sistema Nacional de Políticas Públicas de Drogas, que fala a respeito do porte. Então, esse é um assunto, né, que vai bem mais além. Inclusive, né, doutora, eu estava lendo a lei, a 11.343, o sistema do SISNAD. Tem um artigo que foi o único dispositivo assim, que eu encontrei que fala um pouquinho da relação do uso de drogas e trabalho. Então, é o 39, que ele fala em conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo as pessoas a um risco, né, de incolumidade do outrem. Há uma pena aí de detenção
de 6 a 3 anos. Então, conduzir embarcação e aeronave já está previsto lá diretamente. Então, a gente está explícito que o uso dessa droga, né, e de uma forma geral, para conduzir, pode levar a uma detenção. E o nosso caso aqui nós não temos esse dispositivo específico, mas a gente tem outras bases legais para trabalhar no trabalho. Sim, justamente pela alteração cognitiva, né, que a droga ocasiona. Qualquer situação de risco que a pessoa possa ser submetida ela mesma a risco ou oferecer esse risco a terceiro, ela deve ser controlada. Tá? Então, por isso que a legislação determina, inclusive, uma pena com detenção. A gente também tem um exemplo aí, né, na própria CNH, carteira de habilitação, onde se a pessoa for pega, por exemplo, alcoolizada ou com uso de qualquer droga, ela automaticamente hoje também vai para a cadeia. Tá? Então, ela responde hoje com detenção. Falou de toxicológico, a gente já na hora lembra dos motoristas profissionais, né? Que é a lei mais que todo mundo conhece e é a mais específica aí. Tem outro artigo ali dessa lei do CISNAD, que ele fala também ali que o governo, né, as esferas estaduais, o distrito, eles podem também conceder benefício a instituições que fizerem programas de reinserção no mercado de trabalho. Então, para tratar o dependente químico com dignidade e como ser humano, para que ele consiga se tratar e tenha a oportunidade de trabalhar. Por quê? Aqui a gente já vai falar um pouquinho do nosso programa. Ele não é o fato de que você utiliza alguma substância de que você está inapto para o trabalho. Não é dessa forma. Então, o artigo 24, ele deixa isso, né, implícito e você entende que a pessoa ela pode trabalhar. Isso a gente vai falar um pouquinho aqui também, né, doutor? Isso. Quando a pessoa ela tem uma dependência, ela tem uma doença, tá? O que é a dependência? A dependência química, o próprio organismo da pessoa está acostumado a ter acesso a uma certa substância que ela é liberada quando a pessoa usa a droga. Então, por isso que a palavra é dependência. O organismo se torna dependente daquilo. Quando a pessoa ela está num período sem uso, que daí ela entra em abstinência, o organismo sente sua falta. Por isso que requer tratamento, a gente vai quantificar isso um pouquinho depois, inclusive medicamentoso. Então, essas pessoas elas são doentes. Por isso que é importante esses programas de reinserção no mercado de trabalho, de apoio, justamente para que, conforme a pessoa for evoluindo, o tratamento dela for dando resultado, essa pessoa ela esteja preparada, apta e amparada a retornar à sua vida cotidiana, à sua vida normal. Porque esse retorno às atividades normais que vão dar também lastro para que ela tenha uma vida normal como ela tinha antes dela ser usuária de droga. Acho que a doutora Silva pode comentar um pouquinho sobre isso. Com certeza é importante a gente falar dessa reinserção do dependente químico no ambiente de trabalho, porque o ambiente em que essa pessoa está inserida vai influenciar muito onde ela está, principalmente dando um pouquinho do gancho dos aspectos sociais. O ambiente onde ela está inserida pode facilitar ou não essa reinserção no meio ambiente, né, no ambiente de drogas. Então, é importante ter essa rede de apoio. E quando eu falo rede de apoio, não estou restringindo somente a familiares, mas sim a amigos, muitas vezes colegas de trabalho, alguém que você tem um vínculo mais emocional, mais afetivo, que vai te ajudar, de fato, a seguir em frente. E com isso, colocar-se novamente no ambiente de trabalho, para que ela se reestruture, para que ela saiba que ela pode recomeçar. Isso é importante, esse debate, porque inúmeros motivos podem levar uma pessoa a entrar nesse mundo, a experimentar. Eu até estava lendo, então são infinitos motivos, depende de cada um. E a questão social, o contexto social conta também. Bastante. Então, mas uma vez que ela virou dependente, ela experimentou, virou usuário e dependente, já foge disso e já vira uma pessoa com um problema, né, de saúde que precisa ser tratado. E, inclusive, é muito mais complicado que um problema visível, porque a pessoa tem que aceitar que ela está doente, né, para poder se tratar. Então, esse é um ponto bem importante. Então, quer comentar alguma coisa? Tá? Não, exatamente isso. A gente tem que entender a dependência como uma doença, reiterando isso.
Então, a gente tem que quantificar o que essa dependência está ocasionando na vida dessa pessoa e, em cima disso, direcionar um tratamento para ela. Esse tratamento do dependente químico, ele tem que ser individualizado. A gente tem que entender, através de várias informações, de todo o histórico dele, pessoal, familiar, profissional, aonde que ele se encontra, e a partir do momento que a gente conseguir fazer essa quantificação, aí sim a gente direcionar ele para um tratamento. E o que a gente já viu que dá efeito, que é o que surge resultado, é um tratamento multidisciplinar. Então, esse tratamento ele tem que ser composto muitas vezes pelo médico, com medicação. A partir do momento que ele já é dependência, vai exigir que tenha essa fase. A psicoterapia é de fundamental importância, e a gente vê que isso tudo tem um resultado muito melhor e muito mais assertivo quando se tem um suporte familiar envolvido nisso, quando a família não está presente, um suporte de amigos, de pessoas próximas, e também um suporte da empresa, da qual esse colaborador estava vinculado. Tamanha é a importância de você ter um programa dentro da sua empresa para dar suporte e acompanhamento depois que esse dependente for encaminhado, e a gente ir vendo como que é as fases que ele se encontra até que ele seja reinserido no mercado de trabalho e, consequentemente, na sua vida social. Sim. Claro, o Porto, assim como todos os tipos de negócio, nós estamos evoluindo ano a ano. E lá em 2020 começou a se discutir aqui em Paranaguá a implementação desse programa de prevenção e tratamento ao uso de álcool e outras drogas. Então, é justificado de que nós temos aqui um ambiente de risco, nosso grau de risco é 3, então temos movimentação de carga pesada, né? Então a gente carrega e descarrega toneladas dos navios. Então, quem opera esses equipamentos são os trabalhadores. Então, aqui no Brasil ainda não é tudo pelo computador, né? Então, nós temos pessoas lá operando equipamentos. E isso envolve, né, além do operador, toda uma questão logística de pessoas. Inclusive, o Porto é um trabalho em equipe, né? Então, pessoas que vêm lá do interior do Paraná com seu caminhão, entram, né, adentram o porto, ficam aguardando embaixo do funil para descarregar. Então, lá tem um operador, tem uma pessoa operando o funil, tem uma pessoa operando o equipamento, lá o guincho de bordo, tem uma pessoa no caminhão, tem outra. Então, ali é uma equipe assim grande e todo mundo tem que estar são, né? Então, isso se justificou que com a melhoria aí do tempo, com ano após ano, começou a se discutir essa implementação do programa, e o primeiro passo foi o etílico, né? O teste do etilômetro, que eu vou falar um pouquinho também, que foi meio de 2020 que foi iniciado, depois veio o toxicológico em 2021, que é o exame toxicológico. Então, o objetivo é resguardar as pessoas, uma melhoria contínua. Então, além de resguardar toda a equipe que está na operação, também tratar com dignidade as pessoas que estão dependentes e que precisam de um apoio. Então, o Ogmo veio assim também com essa proposta de a gente colocar um olhar mais cuidadoso sobre essas pessoas e oferecer a elas algum tipo de ajuda, porque a gente sabe que aqui o governo, né, você pode tentar uma vaga, a gente vai falar disso também, mas às vezes pode demorar um tempo, né? Então, aqui o Ogmo, a gente tem aí uma pessoa que consegue fazer um tratamento ambulatorial, um acompanhamento, temos psicólogas, temos o psiquiatra, então todas essas pessoas que dão esse apoio, e enquanto estiver no âmbito ali ambulatorial, a gente consegue dar esse apoio mais de próximo, né? Só quando vai para uma comunidade terapêutica ou uma clínica, que aí já muda um pouquinho de figura, tá? Então, esse é o nosso objetivo, que tratar do trabalhador com dignidade e também cuidar de todas as outras pessoas envolvidas para que isso não atinja elas e não traga aí prejuízo maior. Então, o nosso programa hoje ele está baseado em 2 tipos aí de testes. Além da abordagem preventiva, falamos sobre prevenção, né, do uso de álcool e outras drogas, mas também temos pessoas que sabem do programa e se precisam dessa ajuda, elas podem nos procurar. Então, nós temos casos de pessoas que vêm até nós, trabalhadores que vêm até nós e falam: olha, eu preciso de uma orientação, posso conversar com o psiquiatra? Então, a gente encaminha
E, além disso, a gente está baseado aí em um teste e um exame que norteia as nossas ações, né? O teste do etilômetro e o exame toxicológico, tá? Deixa eu passar aqui. Então, como que funciona o etilômetro? Nós temos uma parceria com a nossa autoridade portuária, Portos do Paraná. Esse teste ele é aleatório, por sorteio nos torniquetes, né, nas catracas de acesso ao porto público, e também num outro terminal portuário que nós temos com um cliente nosso, né, um parceiro, um cooperado Ogmo. E desde 2020 a gente já tem mais de 6.500 testes aplicados. Então, muita gente passa por esse teste. E esses 6.500 é só dentro do nosso público aqui, Ogmo, né? Trabalhador avulso. Porque o Porto também faz esse teste aleatório com todo o trabalhador. Inclusive eu, né? Que eu estava comentando que já fiz umas 4 vezes. Teve um dia que eu fiz 2 vezes. Então, que a gente entra e sai muito do Porto, acaba caindo no sorteio. E não deu nada, né? E a gente... então, tá todo mundo sujeito a esse teste lá na entrada do Porto. E nós temos ali essa parceria, então a partir do momento que dá positivo, a gente segue um fluxo. Então, esse trabalhador ele é orientado, tá? Desde 2020, nós tivemos 119 positivos. Tá? Esse pessoal todo, todos eles passam por orientação no primeiro resultado. Então, se eu, por acaso, tomei alguma coisa e for trabalhar mais tarde, mas não deu tempo ainda, o resultado vai dar o positivo, apresento o resultado positivo e eu sou encaminhada para o nosso médico do trabalho. E o nosso médico do trabalho, ele faz essa orientação, conscientiza a respeito do uso, pergunta se a pessoa precisa de ajuda. Se ela precisar dali, ela já pode marcar um psiquiatra e conversar com um psiquiatra especialista. Mas ela pode simplesmente receber a orientação e tudo bem, e voltar a trabalhar no outro dia. Por esse motivo, né, por alguns, a gente tem ali 83 que foram advertidos e não reincidentes. Então, é um bom resultado, né? Até o momento, eles não são... E essa reincidência, ela é independente do tempo, tá? Se pegou a pessoa em 2020, 2023 pegou de novo, é reincidente. Aí a gente já pede para o trabalhador conversar com o psiquiatra, passar lá, conversar um pouquinho para a gente entender como é que está a situação dele. 21 ali estão em tratamento conosco, vão lá para São José dos Pinhais, né? Nós, com apoio aí dos sindicatos também, o pessoal coloca na van, no ônibus, leva lá para São José, para a clínica, né, doutor? O pessoal recebe orientação lá, acompanhamento ambulatorial, medicação e exames fazem também conosco. Isso, depende de cada caso, né? É individualizada essa avaliação, mas o que é mais importante dentro de todo esse contexto, e aí sim a gente tem que glorificar a atuação do Ogmo, é justamente ter esse serviço para acompanhamento. Então a gente faz o monitoramento ele é indiscutível até devido ao grau de risco do qual nós estamos expostos, a qual a nossa população está exposta, mas esse acompanhamento, essa evolução não só pega, mas a partir do momento que pega, como que isso vai ser tratado, como que isso vai ser encaminhado, como que isso vai ser acompanhado, é o ponto fundamental para que a gente consiga trazer de novo esse trabalhador, reinserir esse trabalhador e ter ele de novo conosco. Desse pessoal que foi para... Né, os trabalhadores que foram para tratamento, 11 já tiveram alta. E a gente acompanha eles, então, nos exames periódicos, né? Perguntamos como está a situação e observamos também, temos essa observação, né, doutor? E é isso que é bacana, a gente vê o resultado prático disso. Tá? Claro que o intuito era a gente afastar um risco para o próprio trabalhador e para terceiros, mas quando a gente vê que a pessoa tinha um problema de saúde, que é um problema geral, mas a gente está focado no nosso público e a gente consegue ver que esse tratamento está dando resultado para o trabalho e para a vida dele, é isso que demonstra que o programa realmente é um programa totalmente válido. Isso conta também para a família, né? Se você tem por exemplo, se eu tivesse alguém que trabalhasse para uma empresa que tem um programa,
né? E essa pessoa, principalmente se ela precisa, eu acho que é muito importante, né? Com certeza, se a gente parar para pensar, muitas vezes o ambiente de trabalho é o lugar onde a gente passa a maior parte do dia. A maior parte da nossa rotina é no ambiente de trabalho. E saber que tem um programa onde você pode ser acolhido, ouvido e ter essa monitoria diante de toda a tua situação, faz com que o dependente químico que possui essa doença, que possui também essa dificuldade de não largar o vício, faz com que ele volte de fato para a empresa e saiba que pode contar. Tem alguém ali que pode contar. Tem alguém ali que pode saber que você vai conseguir fazer o tratamento, vai ser amparado, vai ser medicado, vai ser ouvido e vai fazer com que você seja reinserido no ambiente de trabalho. Porque muitas vezes o medo de admitir que é dependente químico, que possui uma doença, vem dessa questão de vou ser penalizado, vou ser mandado embora. Então a OGMO, dessa parte, tem uma influência muito grande, uma importância muito grande por amparar esses trabalhadores e por dar esse olhar mais humano para esses trabalhadores que faz toda a diferença. Até porque, né, Silvia, a gente vê muitas vezes que às vezes a pessoa até tem uma deficiência familiar. Exato. Então esse anteparo empresarial ou interpessoal é muito importante, porque a pessoa, se ela ficar sozinha, Exato. já estando numa condição não apropriada, a tendência é que ela só piore. Então, o tratamento que a gente falou lá no início, a gente reitera aqui, ele é multidisciplinar e com apoio da rede em torno disso. E aí que se enquadra direitinho que a gente consegue ter um resultado positivo. Pois é. Então, o fato, assim, do trabalhador ser reincidente, isso não quer dizer que ele vai ficar restrito e não vai trabalhar, né? Ele passa pela avaliação do médico, do psiquiatra especialista. Então, nós nem temos, assim, nós temos alguns inaptos, mas porque a situação mesmo não estava legal, tava muitas situações graves, então, de fato, não tinha como. Mas pessoas que estão tratando, que estão se medicando, que estão buscando essa ajuda, elas têm ali seu trabalho, obviamente para alguns tipos, né, de restrições para operar equipamentos. Então, para algumas situações a gente tem essa restrição, no entanto não fica, né, fora do trabalho 100%. Mas o importante é aceitar o tratamento, é se tratar, reconhecer. E a gente sabe que é difícil, né? Olhar de fora e essa pessoa tem problemas, às vezes não tenho problema com álcool ou com alguma droga, a pessoa acha que não reconhece, né? Deixa eu mostrar aqui. O nosso toxicológico, ele é aplicado aos operadores de equipamentos no exame periódico anual. Então, todos eles passam. Quando dá o positivo para algum tipo de droga, então o toxicológico pega ali, né, doutor, todas essas drogas, né, depressora, todas elas, né? Isso, o toxicológico ele tem uma lista de drogas, ele pega maconha e derivados de maconha, cocaína e derivados de cocaína, anfetamina e derivados de anfetamina e opioides e derivados de opioides. Então, naquelas 3 classificações, depressoras, perturbadoras e as drogas excitantes, ele pega exatamente as 3 classes, tá? Tendo qualquer tipo de alteração, obviamente que a pessoa é retirada da função de risco e encaminhada para tratamento nesse programa que nós temos. Tratamento. Então, esse exame, né, ele busca traços de vários tipos de drogas, e depois que dá o positivo ali, a gente também faz orientação, ele sai da lista, que a gente chama lista, né, que é a roda ali da operação de equipamentos, e ele vai para a orientação. Também pode retornar mediante um negativo, então, mediante um novo exame negativo, ele retorna as listas e pode trabalhar. Nesse meio tempo, também o apoio, né, do nosso médico psiquiatra também existe. A pessoa pode fazer tratamento ambulatorial ou, se desejar sair do sistema para fazer tratamento fora, também acontece. E desde então, né, desde abril de 2021, nós vemos aplicando e já temos mais de 1.000 testes, exames, né, aplicados desde 2021, abril de 2021. Desses 1.000 testes, 56 deram positivo, 41 não foram reincidentes, então pessoas que
deram positivo, depois não fizeram novamente, não deu mais o positivo para o uso das drogas. Temos 10 em tratamento com o nosso médico, que vai lá de períodos em períodos, então cada um tem um tipo de tratamento, né, doutor, que retorna em 15 dias, 30, em 60, ou é assistido pelo nosso médico do trabalho. Então tem vários tipos de tratamento, né, formatos de tratamento que se adequam ao quadro conforme a gravidade da dependência. Temos ali 2 tratados também que estão em alta, né? Muitos desses aí também estão quase em alta, 2 deles a gente já liberou e 3 que estão inaptos nesse momento. Esse é o nosso resultado dos toxicológicos e o objetivo é o mesmo, né? Uma coisa, Carla, que é importante aí, tá, é a gente frisar que lá no início, quando a gente fez a implementação, houve uma resistência natural, porque era uma coisa que não era de hábito das pessoas. Por mais que a gente justificasse, mas com o passar do tempo, o pessoal entendendo, através também dos programas de divulgação, que aquilo era para proteção dele mesmo, tá? E de terceiros, justamente pelo risco, hoje os próprios TPAs, em sua maioria, obviamente, apoiam esse tipo de situação. Por quê? Porque o ambiente se torna mais seguro para todos. A gente minimiza o risco para todos. E ter a opção, né, doutora, de ter alguém que buscar, além do poder público, que a gente sabe que tem um certo apoio, mas que é um pouco limitado e pode demorar um pouquinho. Claro que a gente espera que isso melhore com a edição com esse decreto aí de 2019, que amplie um pouquinho essas comunidades e as clínicas, mas nesse momento é um pouco complicado, né, doutora, chegar e decidir. Consegue explicar, doutora, para nós, por exemplo, quem está fora do sistema OGMO, por exemplo, se precisa de uma ajuda, seja, pode ser aqui no seu conhecimento do Paraná ou no Brasil, como que essa pessoa pode fazer para tentar buscar o poder público nesse sentido? Na verdade, começa reconhecendo que você precisa de ajuda. Muitas vezes você vai precisar de um amparo familiar, que vai fazer toda a diferença. Você será acompanhado nessa consulta, nesse ambulatório, no SUS, numa UPA, até mesmo num CAPS, falando que você precisa, que admite que tem algum vício, que tem essa dependência química, e a partir dessa fala com o médico, diante de exames e dessa carta médica que vai ser avaliado se vai precisar fazer o acompanhamento ambulatorial, né, doutor? Ou de forma intensiva, que vai ser para internação. Então, é possível, sim, nos órgãos públicos, nós temos aqui no SUS, aqui em Paranaguá a gente pode falar do CAPS, mas em todos os estados tem o CAPS, ou na UPA, nos postinhos, você tem esse acesso, onde você vai conversar com o médico e, a partir disso, o encaminhamento vai ser feito. Por conta do SUS, demora um pouquinho, mas há esse amparo, sim. Isso é sempre bom a gente comentar, porque isso é um questionamento que a gente ouve no dia a dia. Tá? Como que eu faço para procurar ajuda? Claro que a gente tem um serviço de referência, que a gente referenda e depois a pessoa segue tratamento. Mas quando a pessoa não tem esse serviço de referência ou ela precisa de uma situação mais urgente, quando ela mesmo se autodeclara ou a família vê que existe a possibilidade, mesmo ela estando estável, procura o CAPS, ou o postinho de saúde vai direcionar o CAPS, que é um centro assistencial psicossocial. Lá vai se fazer essa quantificação e o paciente vai ser encaminhado para uma avaliação psiquiátrica e depois para um tratamento multidisciplinar. Isso num paciente estável que reconhece que está doente, ou a família tem essa percepção, mas ele indiretamente está fazendo as coisas dele do dia a dia de uma forma normal, tá? Salvo exceção quando ele está em uso da droga ou da bebida, enfim. Quando a pessoa entra em surto, que a pessoa tem um surto, seja no trabalho, por causa de uso da droga ou em qualquer ambiente que ela tiver, esse paciente ele tem que ser direcionado para uma UPA. Nessa UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, um médico plantonista vai fazer uma avaliação. A partir do momento que ele tiver diagnosticado na triagem que ele realmente está em surto e é ocasionado por causa de alguma substância, esse paciente ele é medicado, mas ele é colocado numa central de leitos psiquiátricos, que se chama central de regulação. E essa central de regulação, obviamente, que daí dá vazão, dependendo de cada caso, para que ele seja internado no hospital psiquiátrico, numa clínica, enfim, aonde possa receber e tenha estrutura para fazer esse tratamento. E eu, como leiga, estava até perguntando para eles,
Parece assim, eu vou me tratar, eu vou me internar numa clínica e ficar lá, não vou poder trabalhar. Hoje a gente sabe que não é assim, né? Depende muito do grau da dependência da pessoa. Então, cada pessoa... Pode ser que ele tenha um tratamento ambulatorial de remédio, e isso eu conheci aqui quando a gente começou a implementar o programa, conhecer, né, o médico especialista, falar, quando eu conversei com outras pessoas... Quando eu conversei com outras pessoas que estávamos trabalhando... que estávamos trabalhando, né, na implementação desse programa, que eu descobri que existia tratamento só medicamentoso ambulatorial, que não era necessário a pessoa se afastar da vida social, do seu trabalho, para poder se tratar. Então, isso aí para mim foi assim, quantas pessoas sabem disso? Às vezes a própria pessoa que é dependente não sabe que ela tem essa opção de seguir, e aí ela, às vezes, é até um tabu. Não vou lá no médico porque, vou virar, né, vou ter que ficar internado, né? E não é assim, né? Nem sempre é assim. Eu acho que o internamento full-time, o internamento integral, eu acho que é para casos bem mais graves, né? Isso, para casos bem mais graves. E uma coisa importantíssima disso que você falou é justamente o estigma, né? Então, todo mundo tinha aquele estigma que vai ficar internado, que vai ficar lá amarrado. A gente tem aquelas imagens de filmes antigos, aquilo lá não existe, tá? Então, obviamente, a pessoa ela vai passar por uma triagem, vai ser quantificado qual que é a necessidade dela, e aí sim ela vai ser encaminhado para um tratamento multidisciplinar, podendo ser apenas um acompanhamento psicológico, tá? Como um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, com psicoterapia mensal, semanal, que daí a gente chama já, se for para 2 a 3 vezes por semana, de semi-intensivo, até uma situação um pouco mais extrema, que já tem algum comprometimento, às vezes até mesmo físico, e aí é necessário o internamento, tá? Desculpe. Não, pode falar. Até mesmo no tratamento ambulatorial existem também regras no sentido de ficha de frequência, nos grupos terapêuticos, ou até mesmo na frequência da terapia semanal. Há, de certa forma, esse acompanhamento também no CAPS. Quando o paciente acaba faltando muito, aí sim percebe-se que ele precisa desse tratamento intensivo. E dentro dessas clínicas intensivas, existem também, por exemplo, assim... Se a gente for dizer que o paciente vai ficar 6 meses internado, ele pode, de uma certa forma, reduzir esse tempo de internação com práticas dentro da clínica. Como, por exemplo, assim, no início ele vai fazer essa desintoxicação, todo esse processo de limpar o organismo, e após isso, ele perceber, recuperar essa lucidez cognitiva, comportamental, trabalhar junto com a equipe. Em que sentido? Fazer parte da cozinha, da clínica, ajudar na limpeza da clínica, ajudar na ordem da clínica. Sempre ocupando, né, o espaço. Isso, sempre ocupando e fazendo com que esse paciente, com que esse indivíduo perceba que ele não é incapaz, perceba que ele não é inapto. Então, é importante lembrar disso, porque dentro dessa clínica e também do tratamento ambulatorial, eles trabalham com essa participação de que o indivíduo seja reinserido de qualquer forma, para que ele perceba que ele de fato é capaz, que ele tem uma doença, mas que isso não diminui ele, que não faz menos dele. Sim, importante mesmo quase que encontrar um propósito. Exato. Dentro de tudo. Perfeito. Né? Então, isso mesmo. É isso mesmo. Isso ajuda também, porque às vezes, como eu falei, inúmeros podem ser os motivos que a pessoa vá entrar no mundo das drogas, mas um deles às vezes pode ser essa falta de propósito, né? Exato. Se não tem apoio, olha, não sei do meu futuro, não sei sobre... Usa como válvula de escape, né? Aí acaba nisso, lá dentro você vê, não, eu posso trabalhar, posso fazer coisas, posso criar, né? Posso desenvolver trabalho habilidades, acho que é bem legal. E por isso que é importante inclusive aquela nova meta agora do governo, que é auxiliar na reinserção no mercado de trabalho. Então, isso é fundamental para que a pessoa volte em sua plenitude. Isso mesmo. Exato. E esses tratamentos, então, qual que é, doutora, a questão, o psicológico, a psicóloga, né? Como que ela aborda isso com o dependente? Claro, ele vai ter um tratamento medicamentoso com o médico e com o psicólogo. Como que funciona assim, essa dinâmica? De início, Carla, a gente busca entender o ambiente dele como um todo.
aonde ele está inserido, quais são as relações que ele tem, relações interpessoais, amorosas, familiares, porque muitas vezes os fatores de risco são aqueles que a gente menos imagina, ou até estão dentro de casa, ou dentro de uma relação amorosa, ou até mesmo dificuldade em lidar com a frustração, com o estresse. Funciona como um gatilho, né? Exatamente, doutor. Funciona como um gatilho e quando a pessoa se dá por conta, já perdeu o controle. Então, o trabalho terapêutico, ele é muito importante nesse sentido, para que esse paciente, para que esse dependente entenda qual foi o gatilho que levou ele a inserir-se nesse ambiente das drogas e por que ele buscou a droga. E a partir do momento que a gente entende o porquê, vamos tentar fazer essa válvula de escape de uma outra forma, um exercício físico, ou até uma roda de conversa com os amigos, uma caminhada, hábitos mais saudáveis. Existem diversas maneiras da gente ter uma válvula de escape que não prejudique a nossa saúde e muito menos o nosso mental. Então, o tratamento ele implica em alguma mudança, seja ela algum contexto, seja ela de trabalho, amigos, ou relacionamento pessoal com algum parceiro. Então, algo vai ter que mudar. Então, é o primeiro passo para a pessoa entender. Até mesmo sair de ambientes onde acabavam deixando ele mais suscetível. Doente. Exatamente. É um desafio, destrói famílias, né? É um desafio social gigantesco, um problema de saúde pública e que além de destruir a família, porque a dependência da droga, ela corrói o sistema todo familiar, né? Ela atinge não somente a pessoa, mas todo mundo que vive, né? Ela convive com ela e acaba com a vida da pessoa, né? Então, dependendo do tipo de droga, causa uma dependência maior. E como o doutor falou, inicia por algum tipo de droga, o organismo ele vai se adaptando e aí depois o organismo se adapta ao uso, né? Ele toma aquilo como normal e o organismo se adapta e você precisa usar mais ou usar outra coisa, né? Que traga essa recompensa para o cérebro, né? A gente chama isso de tolerância, né? O organismo ele vai desenvolvendo uma tolerância a certa substância e aí para você ter o efeito desejado, cada vez mais você tem que aumentar a dose. Isso se torna muito perigoso. Aí que a pessoa pode, por exemplo, entrar numa overdose. Porque para ter aquele efeito que ela tinha no início, ela tem que cada vez mais aumentar a quantidade da droga. E aí isso pode chegar num ponto que o organismo não aguenta aquela quantidade, o dependente ainda não chegou naquele limiar desejado e automaticamente ele pode fazer um quadro de overdose, uma parada cardíaca, enfim, e vir até ao óbito. A gente não sabe, né? Tamanha minha ignorância. Eu vi uma notícia daquela cantora Demi Lovato que ela comentou que ela teve uma overdose e teve sequelas. Então ela tem pontos cegos, né, na visão dela por causa da overdose. Para mim foi, nossa, não acredito que a overdose pode deixar uma consequência no organismo. Eu achei assim, ou morria, né, ou a pessoa, mas não, né, ela pode causar prejuízo permanente. A dependência, né? Ela é precursora de muitas doenças, inclusive para piorar o quadro de doenças já existentes. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela é usuária de cocaína, ela tem uma descarga adrenérgica, isso faz com que o coração dela trabalhe muito mais do que era para trabalhar, muito mais acelerado, e isso pode, como exemplo, ocasionar um problema cardíaco. Então essa pessoa vai ter uma insuficiência cardíaca futura. A droga, com uso contínuo também, ela pode destruir os neurônios. Destruindo os neurônios, ela é uma precursora da pessoa ter uma piora de um quadro psiquiátrico já pré-instalado ou mesmo desenvolver uma doença psiquiátrica que ela não tinha, como, por exemplo, psicose, esquizofrenia, enfim, várias outras doenças. Então, a droga, ela é uma doença crônica, ela interfere no nosso organismo como um todo. Por isso que é importante o tratamento para que não deixe chegar ao ponto de acontecer uma situação mais complexa, né? Uma situação sistêmica. E se uma pessoa está dependente, por exemplo, ela está dependente e ela sabe, e ela decide, não, eu vou largar, ela consegue sozinha? Sozinha não. Sozinha, acredito que da mesma forma que entrou sozinha, para sair sozinha é muito difícil, porque não depende só dela. O organismo precisa dessa limpeza, o doutor pode até falar melhor do que eu,
de medicações, e se ela for buscar esse tratamento de forma medicamentosa, de forma errada, sem o acompanhamento, pode vir a se tornar outro vício. É verdade, nós temos as drogas lícitas, né? A morfina, por exemplo. Eu acho que o Michael Jackson, ele teve problemas com dependência de alguma... Eu acho que o Michael Jackson foi sedativo, né? Sedativo, que é um tipo de droga também controlada, né? Sim, foi Propofol, se eu não me engano, tá? Mas entra dentro daquilo que a gente falou, a tolerância, né? Então, a pessoa, por exemplo, quando ela tem um quadro de dor crônico, às vezes até por causa de uma doença, por exemplo, um câncer, a pessoa ela tem uma dor e é prescrita para ela a morfina. Só que essa dor vai aumentando e para ela conseguir aquele efeito esperado, ela tem cada vez mais aumentar essa dose. Então é muito importante que mesmo num quadro de doença terminal, de doença grave, essa pessoa ela seja monitorada. Tá? Então buscar ajuda sozinho, quer dizer, tentar. Se curar sozinho já está bem difícil. Mais difícil até por conta que existe a recaída, né? E se você está sozinho numa recaída, é mais difícil de voltar. Então, se você tem com quem se abraçar ou se agarrar, na verdade, você tem mais facilidade, tem um impulso maior para poder retomar esse tratamento. Pois é. Bom, eu acho que conseguimos captar aí a maior parte dos assuntos. Gostariam de adicionar mais alguma coisa? Não, só agradecer a todos, falar que a gente está sempre à disposição. Isso mesmo. Então, aqui no Ogmo Paranaguá, continuamos então com a implementação, continuamos com a melhoria contínua desse programa. Então, hoje nós aplicamos aí os testes toxicológicos dos operadores, amanhã a gente pode ampliar, então a gente sempre está buscando melhorar isso e olhar cada vez mais, para a dignidade do trabalhador e dar esse apoio e oferecer a ajuda para ele, para que ele possa continuar no trabalho, porque o nosso objetivo é que ele venha trabalhar, que ele continue trabalhando e todo mundo, que a gente trabalha, eu sou trabalhadora também, todo mundo é trabalhador, a gente precisa estar lá no trabalho e todo mundo tem que estar bem para poder trabalhar bem, né? Então, é isso, gente. Agradeço muito a disponibilidade, todo o tempo. Acho que aprendemos muito, né? Eu aprendi ainda mais, estudei para estar aqui, então aprendi bastante e agradeço também o compartilhamento do conhecimento de vocês conosco. Agradeço a todos, obrigada e estamos à disposição, caso queiram mandar alguma dúvida pra gente, estamos aí. Obrigada. Obrigado. Muito bem, acabamos aí encerrando nesse momento nossa primeira live de hoje. Queremos agradecer aí aos colegas do Porto de Paranaguá, que transmitiram direto de lá agora, nesse momento, importantes informações acerca do uso de drogas lícitas, drogas ilícitas, todos os prejuízos que podem advir do uso indiscriminado, do uso inadequado das drogas. Nem tudo que é lícito convém, de fato. Bem, eu quero marcar com você um próximo encontro. Nós retornaremos a partir das 15 horas, a partir do Ogmo de Salvador, com mais um tema muito especial, infecções sexualmente transmissíveis. Nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito delicado, vamos falar aqui sobre os cuidados, sobre as prevenções, e os últimos avanços da medicina dentro desse tema das infecções sexualmente transmissíveis. Então não perca, a partir das 15 horas nós estaremos aqui tratando desse assunto. Eu queria fazer agora aqui, antes da gente encerrar, fazer um registro especial, agradecer a participação daqueles Ogmos que estão aqui apoiando nosso evento, iniciando aqui com as entidades empresariais, as entidades laborais. Queremos fazer um registro dos SINDOPs, os representantes dos diversos Ogmos, das demais entidades. Queremos saudar as autoridades que nos acompanham, todas as pessoas, os trabalhadores do segmento portuário que têm acompanhado as atividades dessa segunda semana. Nosso muito obrigado por sua companhia, todos aqueles que nos dão a honra e o privilégio de estar conosco nessa transmissão. Quero agradecer o apoio institucional do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de Pernambuco e agradecer também o apoio institucional do Sindicato dos Operadores Portuários do Maranhão, o Sindomar. Quero fazer também um destaque, agradecer aqui aqueles Ogmos que apoiam com patrocínio as realizações dessa segunda Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário.
E aí eu quero fazer aqui uma menção aqui aos órgãos, né? O órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário de Belém e Vila do Conde, que é o OGMO de Belém e Vila do Conde, também o OGMO de Fortaleza, registrar também o OGMO de Imbituba, registrar o OGMO de Itaqui, que é onde vai acontecer a solenidade, o momento de encerramento desta segunda semana, a registrar também o OGMO de Paranaguá, para onde nós estivemos ontem, né? Também o OGMO de Salvador e Aratu, para onde iremos daqui a pouco, no período da tarde agora, com mais uma transmissão especial. Registrar também o OGMO de Santos, o OGMO de São Francisco do Sul, OGMO de Suape, OGMO de Vitória e OGMO do Rio de Janeiro. Então esses são os OGMOs que apoiam com patrocínio a realização desta segunda Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. Lembrando então, a partir das 15 horas, lá em Salvador, em Aratu, o tema infecções sexualmente transmissíveis. Nós vamos interromper agora a nossa transmissão aqui pelo canal oficial da FENOP no YouTube e voltamos às 3 em ponto. Eu espero você aqui. Fruto do esforço conjunto do Comitê de Segurança e Saúde Ocupacional e Meio Ambiente da FENOP e o Comitê de OGMOS, a primeira Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário mobilizou um bom número de profissionais para conjugar engrenagens geograficamente distantes, mas ideologicamente harmonizadas. O propósito: conectar o universo de trabalhadores em atuação em todos os OGMOS em torno de um tema central: segurança e saúde no trabalho portuário. Na prática, uma grande roda de conversas envolvendo OGMOS dos portos mais distantes, todos conectados em uma grande rede de compartilhamento de conhecimentos. O trabalho técnico de alto nível, o empenho e a boa vontade de todos produziram excelentes resultados. Com as apresentações dos mentores dos temas em cada OGMO participante, o que se viu foi um verdadeiro desfile de conteúdo da mais alta qualidade. Uma semana estratégica para a família portuária. Essa talvez seja uma boa definição da primeira Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, e certamente não encontraríamos objeções a ela. O material produzido foi registrado com um alto padrão de qualidade, passando a constituir um rico acervo. Um acervo que ficará disponível para todos os que desejarem retornar a ele no futuro, seja para um consumo próprio ou para socializar importantes informações. Essas atividades engrandecem fortemente os trabalhadores que realizam as operações portuárias. São prioritárias para a segurança e saúde do trabalho e também para o meio ambiente, já que a programação coordenada pela FENOP procurou abordar todos os temas, levando conhecimento aos participantes. E agora nos preparamos para a segunda Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, trazendo temas ainda mais abrangentes como drogas e álcool, assédio, tabagismo, infecções sexualmente transmissíveis, rotina de funções operacionais, trabalho em alturas em embarcações e muito mais. Parece claro para todos nós. Nasce uma tradição. O dia a dia do trabalho portuário é essencialmente enfrentar desafios, e o maior desafio da FENOP é garantir ao trabalhador portuário um ambiente de trabalho seguro, saudável. Afinal, a carga mais importante nas operações portuárias é a vida do trabalhador.